Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que nada são, para reduzir a nada as que são. Eu gostaria, meus irmãos, que imaginássemos nessa noite uma pilha de currículos. Muitos currículos enviados a empresas, muitos currículos enviados a multinacionais, até mesmo a empresas pequenas. Eu gostaria também que imaginássemos uma quadra cheia de atletas, que imaginássemos também muitos currículos de pedreiros, de empreiteiras. Quando nós lemos um currículo, nós começamos a ver ali a especialidade da pessoa. Tem as suas características profissionais, os cursos que essa pessoa fez, mas também nesse currículo vai ter as características pessoais da pessoa, né? Um atleta também tem o seu currículo, também tem o seu nome feito na indústria, no campo onde ele trabalha, tem suas características físicas, suas conquistas pessoais, as suas medalhas, porque nenhum atleta já começa jogando como falar de, estou aqui falando de vários tipos de atletas, jogadores e jogadores de vôlei e tudo. Eles começaram na escola, começaram no pequeno clube. Quando nós olhamos uma pilha de currículos, quem em sã consciência escolheria alguém que tem como característica em seu currículo humilde, desprezível, que não é nada, não é excluído, não tem aparência? Quem escolheria alguém assim? Quem entraria em uma quadra onde tem muitos atletas e escolheria aquele que não tem nada para oferecer, não tem uma medalha ganha, que é desprezível, que nada é? Eu vejo muitos currículos sendo embolados e jogados na lata do lixo, que tem essas características. Eu vejo muitos atletas que têm essa característica e derrubou a vara no salto na vara 100 vezes, conseguiu apenas uma. Errou o pênalti 10 mil vezes, e essas pessoas sendo colocadas no cantinho ao lado esquerdo, enquanto os outros são escolhidos para grandes clubes. Eu vejo muitos currículos embolados, muitas pessoas no campo, muitos humildes desprezíveis que nada são e não são excluídos e não têm aparência. Porque é loucura alguém escolher alguém assim. É loucura alguém escolher alguém que tenha essas características. Mas de repente eu adentro essa igreja e eu vejo uma lista de pessoas que são assim. E alguém que está no altar também é. Eu vejo que aquela lata de lixo estava cheia de currículos embolados. Mas de repente alguém começou a apanhar esses currículos embolados, começa a abrir, começa a ler as características, não excluídos, sem conhecimento, não é nada, é desprezível, foi desprezado, foi jogado. E esse alguém pega esse currículo e fala: eu quero isso, eu vou usar isso, eu quero aquele. Eu vejo alguém entrando nesta quadra e vendo aqueles que estão lá no canto, onde todos disseram: esse não tem qualidade suficiente para entrar no grande time, para fazer alguma obra. Eu vejo esse pedreiro aqui, meu Deus, ele fez pilares que foram derrubados. Esse não dá para construir uma obra. Mas eu vejo alguém entrando e dizendo: eu quero esse atleta, eu quero aquele atleta, traz ele para mim que eu vou usar esse. Traz esse pedreiro que eu tenho uma obra para ele. Eu vejo alguém recolhido. Eu vejo alguém trazendo para esta noite aqui. Somos nós. São as características do nosso currículo. Os desprezíveis, os que nada eram, aqueles que foram lançados para fora, que ninguém escolheria, porque seria loucura alguém escolher, mas alguém escolheu. Não foi o diretor de uma grande multinacional que escolheu, não, que pegou aqueles currículos embolados no lixo, não. Não foi o dono de um grande time que escolheu esse atleta, não. Não foi um empreiteiro, nem um grande senhor que está construindo um grande prédio que escolheu esse pedreiro que já não era chamado mais para nada porque não tinha as características necessárias, não.
alguém que estava sentado no trono e olhou para o espaço vazio onde só habitavam trevas, e ao som da voz dele, quando ele disse que haja luz, a luz teve que explodir no céu e obedecer a voz dele no mesmo instante. Não fomos chamados por homens comuns, fomos chamados pelo Senhor de toda a glória. E é loucura para aqueles que estão andando sobre a terra e olhando para isso. Somos desprezados por esses. Por quê? Durante todo o curso da história, o Senhor escolheu improváveis. O Senhor escolheu homens medrosos. O Senhor escolheu homens que não tinham a característica, que não tinham o que era necessário para o mundo, que não tinham o currículo perfeito, que não tinham as características, o conhecimento, a instrução perfeita. E o Senhor foi escolhendo essas pessoas. Não apenas pessoas improváveis, mas circunstâncias improváveis. O Senhor, durante o curso da história, foi fazendo isso com pessoas. Pessoas que ninguém mais escolheu. Pessoas que se amedrontaram quando foi chamado pelo Senhor. Porque olharam para a sua insignificância. Porque olharam para os seus defeitos, olharam para a sua falta de instrução, para a sua falta de conhecimento, olharam para a sua própria aparência e se amedrontaram por isso. Quantas vezes, meus irmãos, eu quero te dizer que neste lugar, nessa igreja, o Senhor trouxe os improváveis. E o Senhor não nos escolheu apenas para ficarmos sentados e olharmos, sermos meros, como eu diria, aqueles que assistem o desenrolar da história de Cristo, da obra do Senhor. Ele não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para trabalhar na obra, para executar a obra. Mas o que fazemos muitas vezes eu não tenho o que é preciso. Eu não sei falar, eu não tenho eloquência, eu não tenho a sabedoria, eu não tenho o conhecimento, eu não sei pregar, eu não sei louvar, eu sou desafinada, eu não sei fazer nada, eu não vou fazer. Eu vou sentar e vou ouvir. Todo mundo gosta, né? Às vezes eu fico pensando, e eu já falei isso, tem tanta gente que fala assim, melhor é sentar e ouvir. Deus não te chamou para isso. Deus não te escolheu para isso. Deus não apanhou seu currículo da lixeira e te trouxe para isso. Deus te chamou para um grande obra. Muita gente sempre fala, melhor ficar sentado do que estar lá. Porque quem está aqui vai pagar um preço. A responsabilidade de pregar o Evangelho, a responsabilidade de adorar o Senhor, de louvar o Senhor, a responsabilidade de fazer uma leitura, está à frente da batalha. Aí muitos dizem, melhor para mim é ficar sentado. Mas não foi para isso que o Senhor chamou. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para trabalhar numa obra. E aí nós nos amedrontamos. E muito desse medo, meu irmão, está ligado, sabe ao quê? Ao orgulho. Porque quando tememos, muitas vezes tememos o que o outro vai dizer. Mas se eu subir lá em cima e eu pregar, eu gaguejar, eu não falar certo, eu não sei falar o português direito, eu não sei ler direito, os irmãos vão rir de mim, os irmãos vão falar. Muitas vezes está ligado ao orgulho, porque temos medo de não sermos aprovados. Temos medo da pessoa dizer, não sabe nem fazer, não sabe nem cantar. Temos medo disso. Às vezes temos mais medo do que as pessoas vão dizer do que o que Deus vai falar a nosso respeito. Porque Deus já nos chamou. Os homens que nós mais admiramos na Bíblia, meu irmão, passou pelo que passamos muitas vezes. Por esse medo, por essa insegurança. Vamos comigo em Êxodo, versículo de número 10, capítulo de número 4. Um dos homens mais admirados da Bíblia é Moisés. Quantos de nós, às vezes, quando a gente se reunia, para jantar alguma coisa, a gente ficava imaginando, quando eu chegar no céu, eu quero sentar na mesa com fulano, eu quero sentar na mesa com ciclano, eu quero sentar com Abraão. E eu gostaria muito de sentar com Moisés. Tem um amigo nosso falar que queria sentar com Malaquias. Eu gostaria muito de sentar com Moisés. Eu acho ele um homem admirável. Um homem admirável. E muito crente admira nele, que se espelha nele. Mas quando ele foi escolhido para a obra de Deus, ele fez o que fazia. Experimentou o que sentiu. Insegurança. Ele olhou para a sua insignificância, ele olhou para as suas dificuldades, ele olhou para as suas limitações
Ele teve medo do que iam falar, se ele ia ser aprovado ou não pelo povo. Que muitas vezes nós temos medo de não sermos aprovados pelo irmão, de não sermos aprovados pelas pessoas. Ele experimentou desses mesmos medos. Olha aqui, Êxodo 4:10. Olha só o que Moisés está dizendo. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés está sendo chamado para uma grande obra, porém ele olhou para quê? Para as suas limitações, para as suas dificuldades. Se a gente começar a ler um pouco atrás, você vai ver que quando o Senhor chama ele começa a falar assim: ah, mas eles vão falar que não foi o Senhor que me chamou. Eles não vão acreditar nisso. Quando eu disser para eles: olha, eu vim aqui porque Deus mandou, eles não vão acreditar nisso não, Senhor. Quantos de nós, muitas vezes, temos sonhos proféticos com alguém, mas a gente não conta, você sabe por quê? Porque a gente fala: ah, se falar para a irmã, vai falar que é de mim mesmo. Não vai acreditar em mim não. Às vezes nós estamos sentados na cadeira e a gente sente a gente sente ser fortemente impelido a ir até o irmão, dar um abraço nele. Mas a gente fala: ah, não vou não. Vai que o irmão pensa que é coisa de mim? Vai que o irmão não acredita? Às vezes a gente tem até estar ali sentado e vem claramente assim, ó, na sua mente assim, ó: fala com o irmão tal, isso. Ai, coisa da minha cabeça. Hoje eu estou pensando coisa assim. Não, se eu falar uma coisa dessa para o irmão, vai falar assim: oh meu Deus do céu, quem é você que está falando coisa para mim de Deus? Quem é você? Olha o que Moisés está dizendo. Ele passa pelas mesmas inseguranças que nós. Ele está dizendo: eles vão falar que não foi você, não vai crer em mim, Senhor, que foi o Senhor que me mandou. Você vai ver que Deus começa a mostrar muitos milagres ali para ele. Joga o cajado no chão, transforma em cobra, faz e acontece. E aí mesmo assim Moisés está dizendo: ó, nem antes quando o Senhor falou comigo, nem agora, para mim não mudou nada, eu estou do mesmo jeito, mesmo em segurança, não acho que eu sou competente para essa obra. Eu não sei falar, eu não vou. Mas olha para você ver o que o Senhor diz. Respondeu o Senhor: quem é que fez a boca do homem? Quem é que faz o mudo ou o surdo? Ou quem faz ver o cego? Não sou eu, Senhor? Vai agora, e eu serei a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Mas olha o que Moisés responde. Moisés já tinha visto muita coisa. Deus já tinha mostrado ele cajado virando cobra, mão com lepra, sem lepra. E ele insistiu com Deus: eu não sou a pessoa certa. Eu tenho muitas incapacidades. Eu não sei falar. Eu sou gago. Eu não sou eloquente, Senhor. Olha o que Moisés fala agora, ó. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia quem há de enviar amigos a mim, que é qualquer um. Mas eu: não, Senhor, não envia não. Eu não posso, envia outro. Chama outro. Mas olha só, no versículo 14: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão levita teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. E eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te, se alegrará o teu coração. Olha, meus irmãos, muitas vezes você está na sua casa e vem muito forte no seu coração o desejo de ir na casa de um irmão, falar algo da parte de Deus, só chegar lá e dar um abraço. Às vezes até aqui mesmo na igreja, mas não vamos. Porque nós pensamos: primeiro não confiamos em nós. Ai, isso é de mim. Meu Deus do céu, temos que orar para aprender a discernir que é a voz de Deus, do que é o Senhor está nos impedindo, que é o Espírito Santo falando conosco. Primeiro temos que começar por aí. E segundamente, temos que largar a mão desse negócio de: ah, mas vai que a pessoa não acredita que é de Deus. Vai que a pessoa se enfurece contra mim. Já reparou que a gente não se importa se o outro vai ficar chateado, mas a gente se importa com isso, mas não nos importando com o que Deus está falando, com o que Deus está pensando a nosso respeito? Moisés experimentava todas essas inseguranças. Ele, chamado pelo Senhor para uma grande obra, olhou para a sua insignificância. Ele também era um improvável, porque o Senhor poderia ter escolhido alguém que falava mesmo eloquentemente. Ele não era essa pessoa. Talvez se você teve, se você ainda tem medo, olha Deus para ele te dar um Arão. Olha Deus e fala assim: eu não sei falar, mas levanta um Arão para mim ligar para esse Arão e ir comigo. Aí eu vou contar para ele aqui o que o Senhor falou, e ele parar e repassa comigo. Se você não tem essa coragem, comece a orar a Deus para te dar um Arão também. Eu gostaria que abríssemos também agora em Juízes, meus irmãos. Juízes 6,
6,15. Gideão está dizendo o seguinte: e ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é o mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da minha casa. Nós vemos outro exemplo de uma pessoa chamada por uma grande obra, que era libertar o povo de Israel da opressão dos midianitas. E esse homem olha para a sua insignificância, ele olha para as suas limitações humanas, ele olha para as suas dificuldades. Ele entende: eu sou improvável, tem muitos que Deus poderia me chamar, mas eu não estou apto para essa obra, eu não estou apto para isso. Mas um exemplo de um homem totalmente admirado na Bíblia, um grande homem de Deus, que experimentou das mesmas inseguranças que nós também experimentamos. Vamos agora para o livro de Jeremias 1,6. Um profeta, eu tenho uma profunda admiração por ele. Um grande profeta, um grande homem de Deus. Foi incumbido de uma difícil tarefa. Uma difícil tarefa. Uma triste tarefa para ele. Jeremias 1,6. Eu fui lá para Mateus. Espera só um pouquinho mesmo. Vocês acharam que eu aqui. Jeremias 1,6. Diz assim: então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas um grande homem, muito admirado meio cristão, que foi incumbido de uma tarefa pelo Senhor, e também olhou para a sua insignificância, também olhou para as suas limitações, também olhou para a sua improbabilidade, também olhou para as suas dificuldades humanas, e se amedrontou diante dessa grande tarefa. Mas o que nós temos em comum entre esses três, seriam muitos exemplos, mas eu vou dar esses 3 exemplos. É que quando Moisés diz isso, que ele não é capaz, que ele não pode, que ele não é eloquente, o Senhor fala: não, mas eu fiz a boca do homem. Ele está dizendo assim: quem fez tem muito poder de saber fazer funcionar. Eu vou te ensinar. Olha o que ele está dizendo: eu estou te dando uma tarefa, mas eu vou te ensinar o que você deve falar. Quando ele chama Gideão, ele diz a mesma coisa. Quando Gideão: eu sou o melhor da minha casa, eu não sei falar. Se continuarmos lendo, ele vai dizer: ó, não diga isso, porque eu serei contigo. Ele chega aqui para Jeremias, olha o que ele está dizendo para Jeremias. Quando Jeremias diz que ele não sabe falar que ele é criança, no versículo 7, mas o Senhor me disse: não digas, não passe uma criança, porque a todos a quem te enviar irás, e tudo quando eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, meus irmãos, em todos os momentos que Deus chamou improváveis, que Deus chamou pessoas limitadas, que Deus chamou pessoas que não tinham aptidão, Ele garantiu que Ele capacitaria essas pessoas, que Ele seria com essas pessoas, que Ele transformaria essas pessoas. Então, se o Senhor nos escolheu, nós temos que saber, entender e crer que o Senhor nos capacita para a sua obra, que o Senhor nos dará o entendimento necessário, que o Senhor nos dará as armas necessárias, que o Senhor nos dará a estratégia necessária. Quando dizemos: Senhor, quando negamos: não vou, pastor, não vou pregar, não, isso aí não é para mim, é porque nós estamos dizendo que eu não creio que esse Deus é capaz de me capacitar. Eu não creio que esse Deus é capaz de pegar um gato que nem eu e transformar uma ovelha em peixe. Eu não creio nisso, por isso eu não vou subir. É isso que estamos dizendo. É isso que estamos declarando. Talvez você diga: minha irmã, você não sabe o que eu passo, você está me julgando. Não, meus irmãos, só Deus sabe o que eu passo também. Eu subi aqui, quem viu aqui para pegar esse copo, eu tremi tanto que eu bati no fundo aqui. Todos nós experimentamos isso. Talvez exista algum pregador aqui que fale: eu não fico nervosa, glória a Deus pela tua vida, ore por mim, porque eu ainda fico. Eu tenho 4 anos que eu prego, ainda é a mesma coisa, a mesma dificuldade, a mesma luta de sempre. Mas eu tenho que crer, e eu não posso chegar para o Senhor: é melhor ficar sentado. Não, porque Deus me escolheu quando ninguém mais me escolheria. Eu tenho que corresponder a essa
Eu não tenho conhecimento para oferecer para ninguém. Nenhum conhecimento, meus irmãos. Nenhum. Temos muitos irmãos aqui que são cursados em faculdades. Muitos irmãos, eu não sou uma pessoa assim. Eu não tenho conhecimento próprio para dar. O que eu posso oferecer para vocês aqui, que eu também recebi. Cristo Jesus, que foi crucificado e ressuscitou, e está de braços abertos para receber todo aquele que crê em seu nome, todo aquele que diz eu creio. Ele é poderoso para receber, não faz acepção de pessoas, não olha as suas características, ele convida você para o reino e diz para você: entrega-me esse fardo, confia em mim e eu serei contigo. É isso que eu posso oferecer. Não existe conhecimento humano, e este não é o lugar de oferecer as minhas opiniões e as minhas ideologias, nem o meu conhecimento. Aqui só pode ser, só deve ser explanado a palavra do Senhor. É o que o Senhor diz, é o que o Senhor quer, é o que Ele deseja para mim e para a sua vida. Então, quando nós nos negamos a fazer aquilo que o Senhor nos incumbiu, nós declaramos no mundo espiritual que nós cremos que o nosso Deus é limitado. Ele não tem poder. Olha esses homens. Todos eles tiveram medo. Todos eles eram improváveis. Todos eles tinham limitações. Mas quando o Senhor... E repare uma coisa. Em nenhum deles o Senhor falou: tá bom, então já que você está meio seguro, eu vou chamar outro. Não, Senhor, você não vai temer. Eu vou ser contigo. O que eu mandar, você vai falar. E de repente eles estavam fazendo a obra de Deus, porque eles criam naqueles que o chamou. O Senhor, durante o curso da história, não usou apenas pessoas improváveis, mas situações improváveis. Situações improváveis. Para salvar o povo de Deus. Se você está vivendo uma situação, meu irmão, que parece que não tem jeito, ou situação difícil, comece a glorificar. Porque o Senhor sempre usa a estranheza. O Senhor sempre gostou de usar a estranheza. Repare que existe uma muralha intransponível, invencível. Então, para a nossa cabeça humana, para uma estratégia militar humana, qual seria o ideal para derrubar uma muralha? Bombas nucleares, talvez, aquela lá, terrível. Jogar pedras, atacar com espadas. Aí você diz: não, minha irmã, não existia bombas naquela época não, mas meu Deus é poderoso para transpor o espaço-tempo, pegar uma bomba aqui e levar lá no passado e entregar na mão deles. Esse é o meu Deus. Ele é poderoso. Mas então o que ele escolhe? Ele escolhe a situação totalmente improvável. Como é que nós vamos derrubar essa muralha? Vocês vão gritar. É assim que vocês vão fazer. É loucura! Se contasse isso para qualquer estrategista militar, vocês estão doidos, vocês estão loucos, como é que gritando? Vocês não vão nem tocar nessas muralhas, vocês só vão gritar. E essas muralhas vão ir ao chão. Deus usa situações improváveis também. E porque esses homens ouviam o que é loucura aos olhos humanos? Porque eles sabiam do poder sobrenatural daqueles que o guiavam. Eles sabiam que eles poderiam falar assim: Deus chamou alguém como eu, meu irmão. Deus pode fazer qualquer coisa através de qualquer pessoa, através de qualquer situação, através de qualquer loucura. É Deus. Então não importa a situação que você está vivendo. Deus ainda é poderoso para dizer: só grita que essa situação vai cair no chão. Glória a Deus. Só grita que essa situação vai mudar. Nós devemos crer nisso. Crer naquele que nos chamou. Crer naquele que nos convocou. Meus amados, nós sabemos e cremos nisso, que numa sala com muitas pessoas, dificilmente talvez nós seríamos escolhidos. Mas o Senhor de toda a glória olhou para nós e disse: eu escolho, eu quero, vem, porque Ele é poderoso para transformar pessoas, para capacitar pessoas. Temos que ter fé nisso, temos que declarar que cremos nisso. Eu não estou falando apenas de altar. Talvez você está na padaria e tem alguém do seu lado e Deus te impede a falar com aquela pessoa. Meu Deus, eu estou com medo. Talvez você está na sua casa, está passando um vizinho lá na frente e Deus te impede. Mas eu estou com medo. Porque o Senhor nos chamou para uma grande obra. Não para ficarmos sentados. Ninguém nunca foi chamado para a obra de Deus para ser enfeite de banco, não. Fomos chamados para trabalhar no reino de Deus.
entender qual é a situação daquela igreja. Ele está escrevendo essa carta aos Coríntios porque ele ficou sabendo, pelos da casa de Chloe, ou Chloé, que estava havendo divisão e contendas naquela igreja. Porque uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Pedro. E aí ele ficou sabendo disso. Porque os coríntios, era normal para a nação deles, para o ambiente deles, eles eram amantes da sabedoria, do conhecimento, dos filósofos, eles tinham uma profunda admiração. Então eles se apegavam a líderes, segundo o conhecimento e a sabedoria que eles entendiam pelos líderes. E eles começaram a fazer uma divisão. Apolo é uma oratória terrível, eu sou para Apolo, estou para Apolo. E o outro falava, não, mas Pedro ele é incisivo, ele é do caráter dele, eu sou de Pedro. E o outro dizia, mas Paulo, gente, a pregação de Paulo. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Isso estava criando uma contenda. Isso estava criando uma contenda. Porque eles estavam esquecendo quem eles eram. Eles estavam esquecendo quem eles eram quando eles foram chamados. E o coração deles estavam voltando de novo às velhas práticas. Porque era normal do povo dele admirar grandes filósofos, pessoas que tinham muito conhecimento. Então isso estava entrando no coração deles de novo. E nós temos que ter cuidado para que depois que a gente enfrenta esse medo da nossa insignificância, esse medo das nossas limitações, esse medo das nossas improbabilidades, vem entrar orgulho no nosso coração. E nós começamos a nos achar. E nós começamos a entrar na casa de Deus e querer essa aprovação. E falar, isso a Bíblia é toda. Eu tenho a Bíblia toda decorada. Se qualquer versículo aí que você mandar, meu irmão, é você que namora. Graças a Deus, eu sei pregar. Graças a Deus, eu sei louvar. Lá na igreja não é uma letra. Temos que ter cuidado. Porque muitas vezes a gente pode sair do medo das nossas insignificâncias e acreditar que a gente é alguma coisa. Às vezes na igreja, muitos podem começar a fazer acepção de pessoas e se achegar a uma pessoa que eles acreditam ser alguma coisa na igreja. Às vezes a gente pode cair nesse erro que a igreja de Corinto estava caindo. Então Paulo vê a necessidade de exortar esses irmãos. E qual é a primeira coisa que Paulo diz? Vamos para de novo para Coríntios, 1 Coríntios. Paulo está dizendo aqui, no versículo... Aleluia, Jesus. No versículo 26, Paulo está convidando eles a lembrar agora do primeiro estado deles. Paulo está dizendo assim, meu Deus, vocês estão se inflando com essas coisas. Vocês estão se inflando por causa de eloquência, por causa do jeito que a pessoa fala. Vocês estão fazendo divisão na igreja por causa disso. Vocês estão esquecendo o mais importante, mas eu quero lembrar uma coisa para vocês. Lembra bem quem vocês eram, quando o Senhor chamou vocês? Para agora vocês não se sentirem alguma coisa? Olha o que Paulo está dizendo no 26. Coríntios 1, 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Lembra bem quem vocês eram quando o Senhor chamou. O Senhor chamou os filósofos, Deus chamou, foi os humildes admiradores desses filósofos, e colocar aqui. Deus não está chamando os ricos, os de nobre nascimento, não. Eram os servos dele, é isso que vocês eram, porque vocês estão se perdendo agora daquilo que vocês são agora. Lembra bem de onde Deus tirou vocês. Não deixe esse orgulho entrar no seu coração. E nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que ter cuidado com isso. E lembrar, porque quando nós nos lembramos da graça imerecida, nós simplesmente olhamos para o outro como nosso igual, e muitas vezes como superior a nós. Porque, meus irmãos, quem me conheceu no mundo, sabe quem foi Ângela. Então, quando eu olho para um irmão, eu penso, esse irmão não deve ter feito isso. Esse irmão deve ter aprontado tudo que eu aprontei. Quando nós somos convidados a lembrar de quem éramos
olhamos quando o Senhor, por misericórdia, nos chamou, nós nunca vamos olhar para o outro e achar que somos melhores que alguém. Nós nunca vamos olhar para o outro e achar que o outro é pior do que fulano, do que ciclano. Nós nunca vamos dizer, eu sou de Pedro, eu sou de tal, eu sou de Cido. Então, Paulo está falando para ele, para quem eram vocês? Por que esse orgulho está inflando vocês? Porque vocês estão amando a sabedoria humana. E Paulo nos apresenta algo grandioso a quem devemos amar. Meus irmãos, é importante que saibamos, quando não éramos ninguém, nada desprezado, desprezível, o Senhor nos convidou para a sua graça. Quando o Senhor nos convida para esta graça, nós não nos apegamos mais às coisas mundanas. Cristo passa a ser o maior tesouro da igreja. Cristo é o nosso maior tesouro. Se queremos buscar sabedoria, nós não olhamos para o irmão, não. Nós olhamos para a glória de Cristo. Se nós queremos direção para os passos que devemos seguir, nós não nos espelhamos nos irmãos, não. No pastor, não. Nas pessoas, não. Nós nos espelhamos na glória de Cristo. Se precisamos nos aproximar de Deus, nós precisamos nos apoiar na sabedoria de Cristo, na glória de Cristo. Olhamos para o outro sabendo que ele também participou de uma tamanha honra e glória que foi ser chamado quando nada era pelo Senhor. Então, quando entendemos isso, e o maior tesouro da igreja é Cristo, jamais, meus irmãos, nós vamos olhar para o outro como inferior. Jamais eu vou olhar para mim e vou dizer, eu prego melhor. Jamais eu vou sentar nessa cadeira e vou olhar para alguém que está pregando e vou dizer, se fosse eu recebo palavra e eu ia falar tanta coisa, e o irmão ficou só nisso. Não expectando que fazemos isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Agora, deixa eu dizer uma coisa, irmãos, não é porque o Senhor nos chamou, não é porque o outro não pode fazer isso, que nós devemos continuar na mesmice sem buscar conhecimento, não. Não é por isso que nós vamos continuar rasos na palavra de Deus, oferecendo uma palavra qualquer para a igreja, não. Nós devemos buscar conhecimento, porque Deus é poderoso para capacitar o seu povo. Fomos escolhidos para uma tarefa grandiosa e devemos corresponder a essa tarefa. Nós devemos honrar essa escolha. Nós devemos viver à altura daquilo que o Senhor nos chamou, olhando para o outro como nosso semelhante, como nosso irmão amado, mas fazendo a tarefa de Deus com primor. E nessa noite, a palavra é para todos nós. Aleluia. Que nós pregadores entendamos que não éramos nada, e não foi por sabedoria humana, nem por conhecimento, nem por faculdade, nem por aparência, nem por beleza de nós que o Senhor nos chamou, não. Ele nos chamou por misericórdia, porque não éramos nada, desprezíveis, mas o Senhor aprove a Ele nos chamar. Não tem mérito, não existe méritos. Não é que eu sei mais, não é que o outro sabe mais, não é que eu não tenho capacidade de decorar, mas se gostaria de ter, já tentei. Não tenho a capacidade. Tem irmãos que têm, mas ninguém pode se vangloriar por causa disso. Por que Deus chamou pessoas improváveis? Para que nós entendamos que tudo é dele, que a escolha foi dele, que é ele quem chama, quem capacita, a glória tem que ser dele. Não devemos nos gloriar, meus irmãos. Se louvamos as irmãs que louvam, hoje eu não faço parte do louvor. Meu Deus, que façam com o maior primor, meus irmãos. Irmãos, chama a escolha de Deus para a coisa mais maravilhosa que já aconteceu na vida de vocês. Nada eram desprezíveis. Ninguém escolheria. E Deus escolheu. E Deus deu para vocês o privilégio de queimar sacrifício no altar do Senhor. Não faça de qualquer jeito. Não coloque seus interesses pessoais acima do ministério que o Senhor escolheu você para fazer. Deus opera em meio aos louvores. Mas precisa que você ame o seu ministério. Porque tantas vezes, às vezes a pessoa, eu já louvei outrora na minha vida, e às vezes a pessoa está cansada e fala, bem que essa semana eu não podia ter botado outra pessoa. Desprezando quando o Senhor de toda a glória chamou alguém que ninguém escolheria. Deus opera em meio aos louvores, meus irmãos. Eu não me esqueço, talvez acho que Pedro pode se lembrar, uma vez em São Paulo, ele foi cantar com a irmã Patrícia, e tinha uma visitante nesse dia. E eles cantaram um louvor de Jesus, que acho que é mais ou menos assim.
Você crê que hoje Deus vai fazer milagres? Sim, eu creio, Ele vai fazer milagres. Você crê que as algemas vão cair, que os demônios vão fugir, enfermidades vão ter fim? Pois o Senhor irá agir. Sim, eu creio e pela fé já estou vendo o que Deus está fazendo. É tremendo, posso garantir. Quando eles terminaram de louvar, essa mulher começou a gritar na igreja: eu fui curada agora. Eu entrei aqui doente, mas quando você estava cantando, eu fui curada. Eu recebi a cura aqui. O louvor, meus irmãos, é poderoso. Por quê? Porque as notas musicais curam. Porque o louvor é o sacrifício a Deus, atrai a presença de Deus, faz com que Deus se deleite. E a presença de Deus, na presença do Senhor, enfermidade não pode resistir, a morte não pode resistir, o inimigo não pode resistir. Então, se o Senhor te chamou para adorar, para louvar nesse altar, meus irmãos, priorize esse chamado. Aleluia. Ninguém mais te escolheria, mas o Deus de toda a glória disse: eis que chamo vocês para queimar sacrifício, para acender o incenso no meu altar, para que eu incline do meu trono e sinta um aroma suave e agradável. A libertação do meu louvor. Mas é necessário que a igreja creia nisso. E é necessário que quem ouve aqui assuma a responsabilidade e entenda a tamanha honra da escolha de Deus. Faça com todo o prazer do mundo, lembrando, meu Deus, quem era eu, meu Deus? Todos lembram da história do homem bêbado que limpava as cadeiras chorando e falava: meu Deus, quem era eu? Antes eu estava bêbado, agora eu posso aqui limpar as cadeiras da casa do Senhor. Quando você subir aqui, lembra? Paulo está convidando a nos lembrar. Ninguém me escolheria, meu Deus, mas o Senhor Deus de toda a glória, o Senhor de tudo, o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, o Senhor me colocou aqui, hoje eu posso adorar o seu nome, hoje eu posso conduzir a igreja de adoração, meu Deus. Entenda, meu Deus. Entenda a responsabilidade. Glória a Deus. Entenda a responsabilidade. Graças a Deus. Os que fazem a abertura, meu Deus. Às vezes a pessoa pensa: a abertura é uma coisa incomum, ali 7 minutinhos antes de começar o culto. Essa é quando é um versículo e pronto. Não, meus irmãos. Entenda que nada éramos, mas Deus agora escolheu você para preparar o altar do Senhor. O Senhor nos escolheu. Eu já fiz a abertura algumas vezes. Meu Deus do céu. Eu sempre falo isso a algumas pessoas. Eu falo: gente, se a pessoa que faz a abertura entender, ela prepara o povo para receber a palavra. A abertura é extremamente necessária. É aquele que está preparando o altar, que está montando o altar, para que a igreja adore ao Senhor, para que a igreja receba a palavra. Não suba aqui triste não, desanimado, não, é só um versículo, não. Tem alegria, meu Deus, hoje eu vou preparar o seu povo, eu vou preparar o altar, para queimar sacrifício daqui a pouco, o altar tem que estar preparado, e daqui a pouco o Senhor desce e fala através da palavra. Hoje é a minha função fazer esta obra. Minha irmã, mas eu sou tímida, larga a mão dessa timidez, porque o Senhor já te escolheu, o Senhor já teve misericórdia de você, o Senhor já foi bondoso com você. Larga essa timidez de lá, suba aqui rindo de canto a canto, lembrando que você não era nada, que eu não era nada, mas hoje o Senhor nos escolheu para fazer tamanha obra, para cuidar do altar dele. Nós devemos entender a importância das coisas. Aí você diz: ah, minha irmã, mas hoje eu não vou fazer nada no altar. Quem disse? Você não veio aqui assistir o culto, meu irmão. Você veio aqui prestar, participar de um culto. Eu vou falar algo para vocês, que talvez é para mim vergonha, mas é o que o Espírito Santo falou, me corrija. Então eu vou falar. Eu fico um pouco agoniada, né? Quando eu prego, a pessoa fica falando assim: olha para o irmão falar isso, olha para o irmão falar aquilo. E eu vejo que é uma coisa comum, muita gente não gosta, né? De virar memes e tal. E eu não gostava, você vê que eu não costumo fazer muito isso, né? E aí eu comentei isso com meu marido, eu falei assim: ô, mamãe, fica agoniada, meu filho, olha para o seu irmão falar, olha para o seu irmão falar aqui, olha para o seu irmão falar isso. Esse irmão falou assim: misericórdia, mas também não gosto de nada. Quando eu fui orar, o Espírito Santo colocou no meu coração: você está indo assistir um culto, ou prestar e participar de um culto. Meu Deus, a gente quer vir para o culto engessado. O culto tem que ser do meu jeito.
irmão e fala, o Senhor vai mudar a tua história hoje. E a gente nem isso quer fazer. Que a gente vai chegar e só sentar. Eu não estou mesmo no altar, só vou sentar na minha cadeira, pronto, acabou. Não, meu irmão. Se na hora do louvor o Senhor te impulsionar, pega na mão do seu irmão, vai lá e pega. Abraça teu irmão, vai lá e abraça. Ora pelo teu irmão, vai lá e ora. Você não veio aqui assistir o culto, você veio participar do culto. Você vai ser ativo em um culto. Você vai prestar no culto. Abraça o seu irmão quando falar, sai do seu lugar. Abraça o seu irmão. Eu sei que a gente está num lugar apertado, mas que o culto está vazio, que ele hoje. A gente não faz. Parece que a gente se esquece do que Deus fez por nós. Eu me lembro que quando eu me converti, eu queria forçar todo mundo para a igreja. Se eu pudesse, eu amarrava, corretava, todo mundo jogava dentro da igreja. Amarrava nessas colunas. O amor de Cristo nos impede, isso é o Espírito Santo que faz. Porque quando você ama seu marido, você fica com ciúme se alguém ficar muito conversando com ele, você quer compartilhar. Até com os filhos, né? Em casa, eu estou sentada no sofá, os meninos estão do meu lado. Quando o Samuel chega, ele já fala, bora, levanta de perto da sua mãe que eu vou sentar. Ele já é assim, os meninos têm que levantar, quem senta do meu lado é ele. Ele bota todo mundo para levantar do meu lado, Mas o amor de Cristo não é assim. Quando você conhece Cristo, você quer apresentá-lo às pessoas. Você quer compartilhar esse amor. Você quer que as pessoas venham. Você quer que as pessoas assim. Isso é o Espírito Santo que nos impede a isso. Glória a Deus. Por que isso vai morrer no nosso coração? Por que isso vai se apagando? Misericórdia. Então na igreja, quando alguém fala, sai do seu lugar e cumprimenta seu irmão, devia gerar na igreja no nosso coração. Deixa eu compartilhar aqui com o meu irmão um momento, na presença do meu Deus. Deixa eu abraçar aqui meu irmão, deixa eu cumprimentar. Eu me lembro que quando eu me converti, o formigueiro santo era tão lindo, meus irmãos, que tem hora que as irmãs acabavam de louvar. A pessoa subia no altar e os irmãos ainda estavam lá, ó. Enquanto não cumprimentava a igreja inteira, tinha que ser um louvor, escolhia logo um louvor bem grande, que era para dar tempo os irmãos cumprimentar todo mundo. Mas hoje você pode contar nos dedos, irmão, que a gente abraça. Tem dia que realmente tudo está, é difícil o espaço, né? Mas hoje mesmo é o mundo que está mais vazio, dá para a gente fazer. Mas a gente quer chegar e sentar na nossa cadeira e ser um enfeite, quando o Senhor nos escolheu com uma obra tão maravilhosa. E a obra de Deus é aqui dentro também. É apoiar o ombro do seu irmão, é segurar o braço dele, segurando a mão dele, dizer, você não está sozinho não, meu irmão, você tem Jesus, mas você tem ele também. Você tem eu e Jesus, você tem mais dois. Se você precisar de mim, eu puder, eu te ajudo, mas se eu não puder, nós dois vamos clamar o sangue de Jesus sobre a sua vida. Aleluia. Você não está sozinho não. Você não veio aqui sozinho não. Agora você faz parte da família de Deus. Isso é meu irmão. Aleluia. Precisamos entender essas verdades. Precisamos entender isso. Para que o culto seja aceito e que o Senhor se alegre nesse culto. Porque tem algo mais alegrador do que ver irmãos e ver irmãos se amando, ver irmãos se preocupando uns com os outros. O Senhor faça disso uma verdade no nosso coração. O Senhor nos ajude a viver dessa forma. O Senhor nos chamou e nos elegeu, nos escolheu para isso. Aleluia. Para que tenhamos vida ativa no reino de Deus, na casa de Deus, nas nossas famílias. Para que não venha entrar no nosso coração que eu sou melhor do que alguém, ou que alguém é melhor do que eu. Ou que na igreja existe alguém que mereça ser mais bajulado. Ou que... Porque eu sempre digo isso, é importante, muito importante, que não haja esse partidarismo. Um pastor não pode escolher, o pastor tem que cheirar a ovelha, a qual? Todas. A porta da casa dele é aberta a todas. Tem muitas igrejas que um pastor só atende as ovelhas em um ambiente específico, uma hora marcada. Louvado seja Deus por isso. E tão misericordioso conosco, que não é assim a nossa realidade. Né? A gente, qualquer hora, qualquer irmão, bater na casa do pastor, pode entrar, vai sentar, tomar aquele café amargo ruim dele, que vai comer com ele na mesa. Glória a Deus. E tem que ser assim. Nós temos o pastor Cico, podemos ir na casa dele, meu irmão. Ele trabalha, mas a gente pode ver qual hora que ele está em casa e lá também, café da manhã deve ser com açúcar. Olha, Deus. E nós temos pessoas assim. Que nós sabemos que para as ovelhas tal pode ir, mas para as tais tal não. Toda a casa
de Deus tem que viver, entender que não existe ninguém melhor. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós éramos mendigos, estávamos com fome, éramos órfãos, separados de Deus, mortos nos nossos delitos e pecados. E o Senhor chamou todos nós para que ninguém se vanglorie e diga, olhe para si mesmo e diga, mas é porque também eu sou uma coisa. Eu não falo do mundo. Eu chego cedo na igreja. Eu sei a Bíblia toda. Eu sei falar. Se alguém quer se gloriar, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. Se alguém quer falar alguma coisa, minha irmã, mas você, pela glória de Deus, que eu não era nada, mas o Senhor agora me trouxe aqui. E eu acredito que Ele está me capacitando e vai me capacitar até o fim. Que toda glória seja dada a Deus. Glória a igreja de Jesus. Louvado seja o nome. Nós temos que nos lembrar disso. Quando nós nos lembramos disso, nós nunca vamos nos colocar acima dos outros. Porque sabemos que todos nós éramos assim. Meus irmãos, a salvação do Senhor é para o mundo. Deus sempre andou na contramão. É loucura. A palavra de Deus diz que a pregação da cruz, né? Aqui no versículo 18, no versículo 1, ele diz assim, ó, certamente a palavra da cruz é loucura para quem se perde. E não é só hoje, não. Ela é loucura, é um delírio, desde quando ela começou a ser pregada. Porque Deus sempre andou na contramão do mundo. Deus sempre escolheu o que ninguém queria escolher. Deus sempre escolheu pessoas de lugares que ninguém ia naqueles lugares escolher. Deus sempre usou situações que ninguém, sã consciência humana, usaria. Então é um delírio a salvação. Não é agora, no presente século, é desde quando o mundo é mundo. O próprio Cristo, aos olhos humanos, é o improvável. Sabia disso? Sabia disso? Quem é que imaginaria que o Senhor de toda glória, o seu Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ia nascer de uma virgem que nem casada não era ainda? Que gerou, né, que estava grávida. Olha quando Jesus se apresenta, as pessoas dizem assim, de Nazaré, algo de bom pode vir de Nazaré, também é improvável. Jesus e mais 12 homens improváveis abalaram o mundo. E agora, meus irmãos, eu ouvi uma frase e diz assim, por causa de um homem improvável que nasceu há milênios atrás, eu não consigo olhar mais com a flor sem lembrar da glória dele. Aleluia. Aquelas pessoas eram improváveis, incapazes, eles não eram instruídos, mas eles tiveram fé e creram que aquele que os chamou era poderoso para os capacitar e os sustentar em sua obra. Esses somos nós. E eles nunca se vangloriaram disso. Eles nunca disseram, mas o Senhor me chamou porque eu era isso. O Senhor me chamou porque eu obedeci. Não. Quando eles eram interpelados e às vezes até adorados, eles diziam, me adora não, porque eu sou um comum igual a vocês. Quando José é chamado na casa de Faraó e fala, ele tem um dom, eu não, quem tem é Deus. Eu não tenho isso não, isso aqui vem de Deus. Esses homens nunca se vangloriaram, porque eles sabiam muito bem que ninguém escolheria ele. Quem escolheu foi Deus, quem capacitava, quem dava dom, quem levantava, quem sustentava, era Deus. Eles tinham fé no Deus que eles serviam. O próprio Paulo era um improvável, um perseguidor ferrenho da igreja, e agora era um pregador do Evangelho. Homens que creram naquele que o chamou e estiveram dispostos a darem as suas vidas, que tiveram medo, mas que pararam de olhar para as suas improbabilidades, mas olharam para Cristo. E nós devemos fazer isso nessa noite. Nós devemos olhar para Cristo e entender que não importa a situação que nós estamos vivendo, Deus muda qualquer situação. Deus muda qualquer história. O maior milagre que Deus poderia ter feito, Ele já fez, que é chamar pessoas que estavam mortas. Nós temos que nos apropriar dessa identidade, sabendo que, meus irmãos, que não éramos nada, mas o Senhor nos escolheu. E Ele é poderoso para nos capacitar. Talvez a gente fique preso, mas eu tenho medo do que as pessoas vão falar. As pessoas não vão crer que foi Deus que me falou comigo. As pessoas não vão crer que Deus me usou. Né? Mas o mundo, ele quer definir quem você é. O pecado quer definir quem você é. O pecado te bate a porta e te diz, quem é você, meu filho, para Deus te usar?
falou 1000 vezes que não ia fazer isso, só estou fazendo de novo, desiste logo desse negócio. Olha a situação que você está vivendo, olha o que você já passou. Porque às vezes o crente passa umas situações que o mundo grita assim, ó, onde está o seu Deus? E você passou por isso, meu irmão. Um pecado que te acusar de dia e de noite, dizendo que você não é digno, você não é capaz, você é o pior, você não pode fazer isso. As ideologias querem desconstruir a sua masculinidade, a sua feminilidade. As ideologias querem dizer o que é homem, o que é mulher, como um ou outro pode se comportar. Mas nós, meus irmãos, aqueles que não éramos nada, aqueles que éramos desprezados, aqueles que éramos a escória, aqueles que ninguém escolheria, só pode ser definido por alguém. Por aquele que criou o homem e a mulher. Por aquele que chamou, escolheu e capacitou. E o que ele diz a nosso respeito é que enquanto estávamos no mundo, no pecado, estávamos mortos e separados de Deus. Mas agora, pela fé em Cristo Jesus, nós somos filhos amados. Glória a Deus. Somos soldados de um exército. Somos aqueles a quem o Senhor ama. Agora, meus irmãos, não vamos nos apegar na identidade de que não éramos nada, porque isso foi antes. Paulo só está lembrando de quem nós éramos antes, para nós não nos perdermos de quem somos agora. Ele está dizendo, não se vanglorie, não se apoie no conhecimento humano, nem se admire do conhecimento do outro. Lembra de quem você é, para você não se colocar acima de ninguém e entender que o único tesouro da igreja é Cristo, é nele que você se apoia. Aleluia. Mas entenda também qual é a sua identidade. Porque na parábola das bodas, foi convidado os mancos, os cegos e os aleijados a entrar para uma festa. Só que quando eles entraram na festa, eles receberam vestes nupciais. Eles não puderam continuar com as roupas de mendigo, de boaceiros que eles estavam. Mas a palavra diz que quando o dono da festa, o rei, entrou e olhou e viu um que não tinha trocado as vestes, fez o quê? Por que você está com essa veste aqui? E aí ele emudeceu, porque não sabia o que dizer, e disse que ele foi lançado fora. Então nós devemos viver como transformados. Entendemos o nosso papel. Sabemos que não estamos acima de ninguém, nos apoiamos e nos gloriamos apenas em Cristo. Mas também tomamos conta da identidade que nós somos agora. Porque Deus transforma gagos em líderes. Porque Deus, por sua misericórdia, chamou escravos, transformou em governador. Deus, por sua misericórdia, chamou mortos, defuntos, e transformou em vivos. Aleluia. Houve uma transformação. E temos que estar com as nossas vestes intactas. Temos que viver transformados, apropriados daquilo que o Senhor nos chamou para ser. Para finalizar, meus irmãos, talvez a gente anda confuso e diga, 1 Pedro, minha irmã, mas eu não sei qual é o meu propósito. Você ouve, a gente ouve muito isso, né? Não sei ainda qual é o meu propósito, eu não sei pregar, não sei louvar, não sei fazer nada, então, eu não sei, meu Deus, mas o propósito de cada um de nós está tão claro na palavra de Deus. 1 Pedro 2:9. O Senhor pegou os que nada eram os desprezíveis, aquele que ninguém dava valor, tal. Não nos apegamos mais a isso. Nós nos lembramos disso para não nos pôr acima de ninguém. Mas agora nós nos apropriamos da nossa identidade de Cristo. Em Cristo Jesus, né? Que o Senhor está dizendo. O que o Senhor disse que nós somos agora? Antes nós éramos isso, agora não somos mais. O que o Senhor disse que nós somos? 1 Pedro 2:9. Diz assim: vós, porém, agora sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para que Deus pegou esses improváveis? Para que Deus pegou esse povo desprezível? Para que esse povo pegou esse povo sem instrução? E agora está dando títulos, honras e colocando agora em um rei. Para quê? Qual é o meu propósito? Porque as pessoas resumem o propósito apenas ministerial.
ministerial a respeito do altar. Mas qual é o propósito de todo crente que foi chamado em Cristo Jesus? Daqui, ó, para que essas pessoas foram transformadas nisso? Para proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Qual é o propósito do crente? Proclamar as virtudes de Deus. Aonde aqui no altar? Não. Uma vida em santidade. Como mãe, ser inspiração para os meus filhos, para que eles sirvam a Deus. Como pai, inspiração para minha esposa, para que ela sirva a Deus. Como vizinho, inspiração para os meus vizinhos, para que eles saibam que o povo de Deus é diferente. No trabalho, como inspiração para aqueles que eu atendo diariamente com meus colegas de trabalho, de como é diferente o povo de Deus. E proclamar as virtudes de Deus. Qual a maior prova das virtudes de Deus? É viver essas virtudes. É ser diferente. Para que as pessoas não, realmente, olha o que o Senhor disse, ó, qual outra nação tem leis tão justas como vocês? Né? Porque se nós obedecermos essa lei, eles falam, meu Deus, é um plural, o povo entendido, sabe, igual vocês. O nosso maior propósito é proclamar as virtudes de Deus. Uma vida santa. O maior propósito cristão é ter uma vida santa na presença de Deus, porque somos cartas lidas, é a maior pregação de todas. Não é o que eu falo, é o que eu vivo, é o que eu sinto, é o que eu expresso para as pessoas, é o que as pessoas veem a meu espelho. Esse é o propósito, esse é o seu propósito, meu irmão. Esse é o seu propósito, minha irmã. Proclamar as virtudes de Deus. Declarar não apenas com a boca, mas principalmente com uma vida em santidade na presença de Deus. Esse é o nosso propósito. Foi para isso que nós fomos escolhidos. Foi para isso que o Senhor nos tirou das trevas, quando estávamos mortos, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Foi para cumprir uma função. A função não é para a cadeira, a função é proclamar a grandeza de Deus. Nossa missão é anunciar a Jesus Cristo. Nossa missão é dizer assim, o mundo está cruzando a rota, se jogando na abismo. Mas nós não nos dobramos ao sistema. Nós somos aqueles que marchamos para a glória. O sistema pode dizer isso e aquilo a nosso respeito. O sistema pode querer nos aprisionar porque devemos os princípios de Deus. Mas nós não nos dobramos ao sistema. E a maior prova disso é quando estamos passando por dificuldades. E mesmo assim nós declaramos que Deus é grande. Nós declaramos que Deus é poderoso. Muitas vezes o homem quer que a gente se curve ao outro homem para conseguir os favores. Não, nosso favor vem de Deus. Em obediência a Deus eu vou receber aquilo que Deus tem para mim. Em obediência ao Senhor. Foi para isso que eu fui eleita e chamada e tirada das trevas. Foi para proclamar as virtudes do meu Deus. Eu vou ter uma vida na presença do meu Deus. Meu irmão, você foi chamado.